Essa é a nossa lição número 6, a nova terra. Na lição anterior nós estudamos sobre o milênio, que é o período que acontece logo após a segunda vinda de Cristo. Hoje nós vamos entender um pouco melhor o que a Bíblia fala sobre a nova terra, que vai ser criada depois do milênio, quando Cristo vier a terceira vez com todos os salvos. Para começar, nós vamos entender o motivo da destruição dessa terra. Por que Deus vai destruir a terra da maneira como nós a conhecemos hoje? O primeiro texto é Isaías, Antigo Testamento. Você pode abrir no meio da Bíblia, você vai abrir em Salmos, aí você avança um pouquinho para frente e você vai encontrar o livro de Isaías. Isaías capítulo 24, versos 5 e 6. Isaías 24, versos 5 e 6 diz assim. A tradução que eu estou usando ainda é a tradução da Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica muito interessante, que diz assim: a terra está profanada sob os pés dos seus habitantes. Com efeito, eles transgrediram as leis, mudaram o decreto e romperam a aliança eterna. Por este motivo, a maldição devorou a terra e os seus habitantes recebem o castigo. Por esse motivo, os habitantes da terra foram consumidos, poucos são os que restam. Algumas outras traduções dizem: poucos homens restarão. Ele coloca essas frases aqui como se estivesse um pouquinho mais no futuro. Mas essa é a tradução que a gente adotou para esse estudo. Eu não vou analisar aqui com vocês o que quer dizer esse transgrediram as leis, porque parece até bastante claro. Quanto à questão de mudaram o decreto e romperam a aliança eterna, também não vou mergulhar. Mas se você verificar hoje, parece que fazer o certo está errado. Então os valores se inverteram. Hoje, quem tenta fazer as coisas corretamente, muitas vezes é discriminado, né? E eu creio que você pode entender muito bem do que eu posso estar falando. Então, uma série de coisas que hoje parece que são erradas, mas, pelo que a Bíblia diz, seriam as coisas certas a fazer. Ser honesto hoje é ser motivo de piada, né? Entre outras coisas. Então, os habitantes da terra se tornaram tão distantes de Deus, tão maus, né, que Deus teve que retirar a sua proteção e, portanto, a destruição virá a essa terra, porque os habitantes fizeram da terra uma coisa muito ruim, tá? Pois bem, em 2 Pedro, capítulo 3, é Novo Testamento, avance lá para pertinho de Apocalipse. 2 Pedro é um livro bem pequeno, então se você achar Apocalipse, você volta devagar que você vai encontrar 2 Pedro. Vai passar por João, aí você vai encontrar 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versos 10, 11, 12 e 13. 2 Pedro 3, 10, 11, 12 e 13. Diz assim: o dia do Senhor chegará como ladrão, quer dizer, de surpresa, e então os céus se desfarão com estrondo. Quer dizer, quando Cristo vier, os elementos se desfazem, o céu também se desfaz com um barulho muito forte, como a gente já estudou. Os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida. Verso 11 diz assim: se todo este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus ardendo em chamas se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. 13. O que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então vê, essa terra vai ser destruída por causa da maldade dos seus moradores. Os habitantes da terra se afastaram de Deus, se tornaram cada vez mais perversos. Por isso, para consertar tudo, vai ter que destruir a terra e refazer. A promessa de que Deus vai refazer a terra está aqui nesse texto. O que nós esperamos conforme a sua promessa, quer dizer, conforme a promessa de Deus,
São novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, ao contrário desse mundo que nós vemos hoje, em que habita claramente a injustiça. Pois bem, nosso próximo texto é Atos. Volta um pouquinho aí, é logo depois do Evangelho de João, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versos 19 a 21. Nesse texto, Atos 3, 19 a 21, nós veremos o que ele vai restaurar. Será que é só uma parte? Vai restaurar tudo? Como é que vai ser? 19 a 21, Atos 3, 19 a 21 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Então vê, os céus vão reter Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, quando Deus restaurar esta terra, ele vai restaurar todas as coisas. Vê, todas as coisas que ele originalmente criou, tá? Qualquer lembrança do pecado vai ser destruída para sempre, vai ser apagada. Tudo que Deus fez originalmente vai ser restaurado. Então, tudo aquilo que o pecado denegriu vai ser restaurado completamente. O próximo texto é Apocalipse 11, o último livro da Bíblia, é só avançar lá para o final. Apocalipse 11, verso 15. Vamos ver quem é que vai governar essa terra. 11:15 diz assim: 11:15 E o sétimo anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu clamando: a realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o governante desse novo mundo é Jesus Cristo, e ele vai ser o governante deste mundo. É claro que falar em apenas uma pessoa, quando se fala de Deus, é meio complicado, né? Então Deus reina neste mundo, Cristo reina neste mundo, e com certeza o Espírito Santo reina também neste planeta. Vê que Deus será o rei desse planeta. Mas espera aí, mas Deus já não é o rei de tudo? Bem, nós sabemos que Satanás usurpou esse planeta, ele sequestrou, tanto que na tentação no deserto, né, Satanás disse: olha, isso aqui tudo é meu, eu vou te dar tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Por que ele disse que o mundo era dele? Porque na verdade ele é o príncipe deste mundo, porque ele sequestrou esse mundo das mãos de Deus. Quando Deus restaurar tudo, Satanás será destruído e Deus novamente será o rei deste mundo. Então Cristo reinará neste mundo aqui eternamente. O próximo texto, ainda em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versos 1 e 2. 21, 1 e 2. Diz assim: Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Aqui algumas coisinhas bem interessantes. Primeiro, João diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, ou um céu novo e uma nova terra. Ele citou aqui outra coisa interessante: o mar já não existe. Por que ele fez questão de citar isso? Porque João, quando ele escreveu Apocalipse, quando ele teve essas visões, ele estava preso na ilha de Patmos, numa ilha. Então, para ele, o mar era um símbolo de prisão. Ele faz questão de dizer: olha, o mar já não existe, quer dizer, não vai ter mais prisão nessa nova terra que Deus vai criar. Outra coisa interessante é que ele fala aqui da cidade santa. Ele diz: uma Jerusalém nova. Jerusalém é algo como cidade de paz, né? O nome que foi dado para a cidade. Mas a capital do novo mundo é uma Jerusalém nova, ou a Nova Jerusalém, como dizem algumas traduções. Então esse novo mundo ele tem uma capital também, chama Nova Jerusalém. Bem, outro texto que a gente vai ver é Apocalipse ainda capítulo 21, só que o verso 18 fala um negócio bem interessante. Ele fala de que material é feito essa capital.
De que material é feita a capital? 21, verso 18 diz assim: o material de sua muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Então João, quando viu a cidade, ele entendeu que o muro da cidade, que para João não ia fazer muito sentido uma cidade sem muros, na época dele uma cidade sem muros seria uma vila, né? Mas a cidade tem um muro, e esse muro ele entendeu que parecia ser de jaspe, é uma pedra preciosa, né? Ele entendeu que o muro era de jaspe, e a cidade ele entendeu que era feita de ouro. Ele disse que era ouro semelhante a vidro transparente. Eu não sei se é ouro de verdade, mas pode ser que seja outra coisa, mas João ele conseguiu comparar aquilo com ouro. Para ele era ouro, tá? Então é algo assim tão esplendoroso. Ele disse: olha, é um ouro tão puro que chega a ser transparente. É claro que eu não consigo entender bem o que ele quer dizer com isso, mas deve ser algo assim que para expressar em palavras deve ser um pouco difícil. Então é uma cidade feita de um material muito especial. E mais, ainda em Apocalipse, no capítulo 22, vamos ler os versos 1 e 2. Tem mais alguns detalhes sobre essa capital. Diz assim: mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida, que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Aqui tem umas coisinhas bem interessantes a serem analisadas. Primeiro, diz: olha, o rio da água da vida ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. Você lembra que quem comanda a capital e o novo mundo é Deus e Jesus. Quer dizer, você tem aí Deus e o Cordeiro, né? E mais, então, sai do trono deles um rio de água da vida, de água muito clara. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe nos profetas maiores que há essa figura de novo de água saindo debaixo da arca no santuário, né? Saindo do santuário de Deus. É uma figura comum no Antigo Testamento. Diz mais: na praça dessa cidade, ele diz, há árvores da vida. As outras traduções dizem assim: na praça tem a árvore da vida, que está de um lado e do outro do rio. Então a gente não sabe se é uma árvore só que tem 2 caules, ou se são muitas árvores que, para João, como elas se uniam na parte de cima, né, sobre o rio, para ele parecia uma árvore só. Não sabemos bem, mas ele diz: olha, essa árvore está lá, parece que pode ser só uma ou podem ser muitas árvores da vida, e essas árvores elas dão fruto de mês em mês. Uma coisa curiosa aqui que diz: as folhas servem para curar as nações. Você diz: mas espera aí, curar como se lá não vai ter doença? Bem, não sei, mas a gente pode viajar um pouquinho sem se arriscar aqui. Quando nós somos transformados na vinda de Cristo, pode acontecer que a gente também não cresça imediatamente como eram grandes os primeiros habitantes dessa terra. Então talvez, e só talvez, é só uma suposição, tá? Quem sabe essa cura das nações não seja o fato de restaurar o nosso corpo à estatura original do ser humano quando foi criado. Ele era muito mais alto do que nós somos hoje. Talvez essa cura das nações seja isso, mas é só uma suposição. Vamos prosseguir. Bem, Isaías capítulo 11, lá no Antigo Testamento, volta aí para Isaías, tá? Isaías capítulo 11. Nós vamos ter Isaías 11 de 6 a 9. Nós vamos ter um vislumbre rápido de como será a vida na nova terra. Isaías 11 de 6 a 9. Mas lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, eu vou já explicar por quê. 11 de 6 a 9 diz assim: então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. Então, coisa estranha, né? A gente tem aqui animais carnívoros e animais herbívoros. Você sabe que o cordeiro e cabrito são o almoço ou o jantar aí dos animais carnívoros, mas diz aqui, eles vão estar juntos. E diz mais:
O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Já imaginou o desastre que seria de juntar um leão, um bezerro e uma criança no mesmo lugar, né? Hoje em dia seria fatal, mas na nova terra isso vai acontecer, porque os animais não serão mais carnívoros. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. Então os animais carnívoros não existem mais. Eles são todos herbívoros. Todos os animais serão herbívoros. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, que é um tipo de cobra muito venenosa. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, ou de Iavé, como diz essa tradução, assim como as águas cobrem o fundo do mar. Então vê, aqui uns detalhes interessantes, né? Os animais carnívoros não existirão mais, então não tem mais morte para que haja alimentação, não vai ter mais isso, tá? Todos os animais se alimentarão de forragem de capim, né? Serão todos herbívoros. E mais, ele diz aqui, por que não tem mais nenhuma maldade no mundo? Porque o conhecimento de Deus vai inundar a terra inteira. Então, você não vai ter mais mortes, sofrimentos ou assassinatos para que haja alimentação de outros seres, tá? Não vai haver mais ferocidade. Pensar, mas espera aí, esse aqui está em Isaías, essa profecia não vale. Pensa só. A questão dessa profecia é a seguinte: a ideia é que ela fosse aplicada à nação de Israel aqui na terra ainda. Aqui vem a parte interessante. Se o povo de Israel tivesse obedecido a Deus, hoje nós teríamos lá no Oriente Médio essa situação aqui. E todas as pessoas do restante do mundo que ao viajar passassem por aquela região onde os judeus moram, veriam isso acontecendo e iam ficar abismadas com isso. E assim o evangelho se espalharia por todo o mundo. Infelizmente, os judeus falharam em sua missão naquela época, tá? E isso não pôde se cumprir para a nação israelita. Portanto, essa profecia, que era condicional, ela é então uma representação de como será a vida na nova terra, na terra restaurada por Deus, uma vez que infelizmente algo parecido com isso não pôde acontecer para a nação israelita aqui nesta terra, tá? Mas isso é uma história muito longa. Vamos prosseguir. Nosso outro texto está em Apocalipse capítulo 21. Vamos voltar para Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz assim: Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Essa é uma das promessas mais interessantes que você encontra no Apocalipse. É uma promessa que traz muita esperança. A ideia é a seguinte: não apenas como vai ser a vida na nova terra, mas são promessas que podem significar muito, especialmente para alguém que perdeu um ente querido. Diz, Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Quer dizer, não vai haver mais motivo de sofrimento. Não quer dizer que você não vai ter glândulas lacrimais, não é isso. A ideia é que você não vai querer nem se lembrar mais de sofrimento, porque é tudo muito bom, tá? Diz, não vai haver mais morte, não vai haver luto, não vai haver clamor, que é aquele grito desesperado, não vai haver dor de jeito nenhum. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram. Então tudo que a gente está passando aqui, dor de dente, feiura, perda de parentes, tudo isso vai acabar, tá? As primeiras coisas já se foram, as coisas antigas se foram, não vai ser mais como é hoje. Deus vai restaurar tudo. Bem, outro texto é o seguinte: pensa assim, puxa, mas vai ser um lugar muito bom, então essa terra vai ser muito legal. Só que tem um detalhe: nem todo mundo vai poder estar lá. No Evangelho de João, volta aí um pouquinho para o Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: Jesus lhes respondeu, ou melhor, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então vê,
Embora a nova terra seja um lugar maravilhoso e Deus queira que todos nós estejamos lá, nem todos vão querer estar lá. Por quê? Porque só pode estar lá quem quiser nascer de novo. E para nascer de novo eu tenho que deixar que Deus me transforme todo dia. Tá? Então, se eu quiser estar na nova terra, eu tenho que nascer de novo. E como é que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que ficar perto de Deus. Esse nascer de novo é ter uma natureza diferente daquela que a gente tem. Nós somos naturalmente violentos, nós somos invejosos, nós somos pessoas ruins. Para a gente deixar de ser assim, a gente tem que ficar perto de Deus o tempo todo, lutando e insistindo para ficar perto dele. Assim ele nos dá o seu Santo Espírito e vai nos modificando dia a dia, nos tornando cada vez menos piores, até que nós nos tornamos pessoas boas e então estamos à imagem e semelhança dele. Tá? Então cabe a você decidir se você quer realmente lutar para ficar mais perto de Deus a cada dia e ser cada vez menos pior, até que você se torne realmente melhor, né? E se torne parecido com ele. Porque se não for assim, meu querido, não tem vaga para nem para você nem para mim lá, se a gente não quiser nascer de novo, tudo bem? Então reflita bem no que a gente estudou hoje sobre a nova terra e veja se você quer estar lá, tá? É preciso então parar, ficar perto de Deus e aceitar que ele vai me transformando até que eu nasça de novo. Nós vamos ter um vídeo extra com mais detalhes sobre a Cidade Santa. Como serão esses detalhes? Nós vamos fazer umas análises, uns cálculos básicos de área, né, para saber o tamanho da Cidade Santa. Mas espera aí, tem como saber? Tem. Se você ler o Apocalipse com carinho, você viu que ele fala das dimensões. Então, a partir de um estudo rápido, bem básico, a gente vai poder fazer algumas comparações entre o tamanho da Cidade Santa e alguns outros países que nós já temos aqui no mundo, para saber se a Cidade Santa vai caber todos os salvos, né? A gente sabe que vão ser muitos, ou se vai faltar espaço. Vamos ver como é que é, tá? A gente vai ver mais detalhes sobre a Cidade Santa no próximo vídeo. Vai ser um vídeo extra, não faz parte do nosso curso, é só um adendo, e eu espero que você esteja conosco, tá? Para que a gente possa trabalhar essa questão com muito carinho, tudo bem? Então, nos vemos no próximo episódio.